Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 15 de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te peço para que você se inscreva no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, caso ainda não tenha feito isso. Aqui na parte inferior do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dela e, na sequência, clicar na opção de se inscrever gratuitamente. E para que você possa receber recomendações de compra e venda, informações relevantes durante o pregão, carteiras de ações, vídeos exclusivos, tudo no seu celular, no seu desktop, é só você instalar no seu celular o aplicativo DV Invest, seja para seu iPhone ou seja para o seu celular Android. Enfim, aqui no canto, na realidade na descrição desse vídeo tem dois links que dá acesso direto ao aplicativo. Na descrição desse vídeo tem acesso direto ao aplicativo na loja da Apple e também na Play Store. Indo aqui para a análise de hoje, lembrando que você vai poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Para a análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, depois venho para Petro, Vale, depois MRV3, CSNA3, Qual3, COGN3, Itube 4, os IN 5 em Minas, BTOW3 e Tupi3. Começando pelo Ibovespa, queda no pregão de hoje 0,73%, se recuperando, teve uma queda até um pouco maior, chegando ali perto dos 3%. Ponto positivo que o Ibov vai conseguindo se manter em cima desse patamar aqui. O que seria realmente negativo é que eu já venho comentando, fechar abaixo da média móvel 3 para ele gerar nova mínima, um sinal um pouco mais negativo, que aumentaria a probabilidade de se ter um movimento para baixo, assim como aconteceu aqui. Fechou abaixo da média, gerou nova mínima, aumentou a chance de ter um movimento para baixo. Mas enquanto isso não acontecer, ainda fica com expectativa ainda de ter algo mais para cima a favor desse movimento de alta do gráfico semanal. Indo aqui para os futuros, lembrando, no decorrer dessa análise, seja agora ou no decorrer dela, se estiver sendo útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Indo aqui então para o G60 do mini índice, nós temos aqui o mini índice perdendo um pouco de força depois que já entrou o Ibov no leilão. Então temos aqui o mini índice perdendo força, caindo 0,45% já nessa última hora de pregão e ficando com a tendência um pouco mais para tendência indefinida. Aqui está a tendência indefinida, topo descendente, fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Beleza, então aqui já tem um teto bem relevante pela frente, que dá para ficar claro aqui, topo anterior, gap e mais esse topo aqui. Então, qual o melhor cenário para se buscar a operação de compra no mini índice? Abriu subindo aqui, veio para cima dessa região, gerando fundo ascendente. E melhor ainda, veio para cima do patamar aqui desse gap, desse topo anterior com esse gap aqui, enfim, um patamar ali de 79.995, arredondando 80 mil pontos até 80.200. Veio para cima dessa região, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, muito mais interessante para compra. Dá para buscar a entrada antes dos 80 mil pontos? Dá. Se abrir subindo, superar a máxima dessa última hora de pregão, gerando um fundo ascendente, superando ali os 79.500 pontos e passando a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, acima dessa região aqui, ó, ou seja, gerar um fundo ascendente acima dessa região, dá para se buscar a operação de compra. Acima da média móvel 3 períodos, acima dessa região aqui de 79.675, dá para se buscar a operação de compra num gráfico de 5 ou de 10 minutos. Só vai ter que ficar atento nessa região dos 80 mil, 80.200, região de resistência que pode travar o preço ali e gerar um movimento para baixo. Enfim, é uma chance de encurtar o stop da operação de compra. Por outro lado, está aqui caindo. Se seguir dentro desse movimento, abre caindo e continuar gerando topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo dessa região aqui, ó, que é de um patamar de 79.210, ficaria mais para se buscar operação na ponta vendedora de day trade, principalmente de topo descendente. No dólar, o dia de hoje apresentando aqui uma alta de 1,49% dentro de um movimento de subida, segue aí na sua tendência de alta de curto prazo. Para gerar qualquer sinalização de baixa no gráfico diário e gerar uma tendência indefinida, o dólar teria que perder a mínima do pregão de hoje, que está localizado em 5.220. Pelo gráfico de 60 minutos, temos aqui a retomada da tendência de alta, correção, mas ainda sem gerar sinal de alta no dólar. Ou seja, o primeiro sinal está sendo agora, superação da máxima do que no anterior. Cenário mais positivo, assim como no mini índice, aqui a gente dá para ver que tem uma região ali de topo anterior que o dólar ficou brigando, né? Fecha acima, fecha abaixo, vê se sustenta acima, volta para baixo, volta para cima. Então está brigando em cima desse patamar, que é uma região ali que vai desde um patamar em torno de 5.251 a 5.254. Então dentro desse patamar, o 255,50, né?
que é isso aqui no gráfico diário, 255,50, essa resistência aqui. Então, dentro dessa faixa de pontos, se o dólar abre subindo e passa a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dessa região de 255,50 preferencialmente, ficaria mais para se buscar a operação de compra, ou seja, vem aqui para cima, passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, mais interessante para se buscar a operação de compra. Por outro lado, no gráfico de 60 minutos, veio para baixo da média móvel de 3 períodos, perdendo essa mínima aqui que é de 5.229,50, até mesmo a mínima de hoje que foi 5.220, passando a gerar justamente, perdendo essa mínima que vem aqui para baixo e passa a gerar topo descendente para baixo da média, abaixo desse fundo aqui, no mínimo abaixo da região de 5.239,5, foco em buscar a operação de venda de day trade no dólar. Mas por enquanto um pouco mais alinhado para cima. Ações PTR4 no dia de hoje, queda de 2,09%. Deixa eu só ver se ela já saiu do leilão de fechamento. Já saiu. Então, queda de 2,09%, parou ali em cima da média. Qual seria a alternativa aqui de entrada? Superação dessa máxima aqui com stop aqui embaixo. É uma das alternativas de entrada no ativo. Eu gostaria de ver um movimento um pouco mais longo no tempo para se buscar essa entrada na ponta compradora devido já a um movimento um pouco maior lá do gráfico semanal. Entrando aqui na superação dessa máxima, 16,48, o stop ficaria abaixo da mínima em R$ 15,85, tentando pegar um movimento de subida, resistência imediata que eu observo na faixa dos R$ 17,32. Acima disso, aí a máxima lá na faixa de R$ 18,69. Tem aqui um gap ainda válido, que é faixa de R$ 17,56. No G60, dá para ver aqui que o papel gerou esse movimento de alta e está tentando aqui gerar um topo, né? Tentou gerar um topo. E se abrir subindo, aumentará a probabilidade de trabalhar na ponta compradora de day trade acima dessa região de fundos anteriores, ou seja, fundo no gráfico de 15 minutos acima pelo menos ali dos 16,56, seria mais interessante para buscar a operação de compra de day trade na Petro a partir do próximo pregão. Indo agora para a Vale 3, no dia de hoje nós tivemos aí uma queda de 3% na ação, acabou de sair do leilão aqui. Está entre as médias, ou seja, não deu para buscar venda aqui porque já abriu com gap de baixo, o stop ficaria realmente muito grande ainda entre as médias, mas o papel gerou um sinal mais negativo no dia de hoje. Enfim, se ficar aqui de lado, que seria o melhor cenário para a compra, ficar de lado e depois na semana que vem romper isso aqui para cima, ficaria um interesse, pelo menos meu, muito maior em abrir alguma compra em cima da Vale 3, inclusive até desse rompimento aqui, ó, não precisaria nem ser aqui dessa máxima, em abrir uma compra aí de swing trade no ativo. Indo para o gráfico 60 minutos, veio aqui, perdeu a mínima do fundo anterior, parou em cima do suporte e gerou agora um topo descendente na última hora de pregão. Então, por enquanto, fica com viés de baixa aqui para o papel. Para se buscar a operação de compra no próximo pregão, se abrir subindo, superando a máxima de hoje, vindo para cima desse patamar e gerando sinal de fundo ascendente no gráfico de 15 minutos aí acima de um patamar de 43,95, foco maior em buscar a operação de compra. E venda de day trade no gráfico de 15 minutos, topo descendente abaixo dessa região, que é um patamar de suporte para o papel, ou seja, abaixo de um patamar de R$ 43, foco em venda de day trade. MRV3, pregão de hoje acionou nossa saída na perda da mínima do pregão anterior e com isso gerou aqui uma saída basicamente no 0 a 0, menos 0,23%, capital total menos 0,01% saída dessa operação. Ela terminou fechando o pregão ainda em alta, de 0,37%. Uma das alternativas de voltar para uma compra no papel seria um rompimento aqui dessa máxima, tentando pegar aqui um movimento de subida, um rompimento, tentando pegar aqui a saída dessa região aqui, tentando pegar um movimento maior aqui para cima. Vai ter uma resistência próxima aqui, que seria já de cara ali os 14,05, seguido de 14,24. Então, seriam os desafios imediatos aqui para MRV3, né? O stop ficaria um pouco mal posicionado no meu modo de ver na ação, mas é uma alternativa aí de compra de pivôzinho de alta no gráfico diário em cima da média móvel de 13 períodos. CSNA3, seguimos na ponta compradora, o stop foi reposicionado aqui em R$ 7,11. Então o stop agora está em R$ 7,11, seguimos comprados, ativo fechou com queda de 2,02%. Para a nossa posição, que está aqui brigando ali contra as médias, será positivo gerar ali uma abertura para cima e, logicamente, vir a trabalhar acima do gap de hoje, acima dos R$ 7,44. Qual 3? Seguimos na ponta compradora, fechou em queda de 2,05%, o stop está em 24,41, que é basicamente na mínima de hoje, ou seja, depois que ela gerou essa recuperação aqui, não seria mais interessante voltar aqui para baixo. Dalton, se bater aqui
e gerar um novo sinal de alta. Eu posso, inclusive, a saída seria aqui e poderia voltar para compra no papel caso gere algum sinal mais relevante para cima, pelo gráfico de 60 minutos. Mas seguimos comprada em Call 3. COG N3, recomendação de compra no pregão de hoje. Ativo foi um destaque logo no radar do mercado, ou seja, falando da primeira hora de pregão, aí ganhou bastante força para cima. Mencionei que se voltasse a ter algum movimento para baixo nesta hora de pregão que terminou acontecendo, testando a região dos 5,16, seria uma das alternativas de se buscar uma compra nesse papel, até mesmo de day trade. Então a compra foi executada, a tendência no G60 é uma tendência aqui de alta, está no processo de correção e a expectativa seria essa aqui. Logicamente, o mercado precisa confirmar isso aí amanhã. O fato é que, passando os dados desta compra, por volta de 5,15, stop dessa operação 4,91 inicialmente e objetivo em 5,51. Já chegou a praticamente bater lá, 5,50 a máxima do dia. Mas eu reposicionei o objetivo para R$ 5,63. Então aqui o objetivo reposicionado em R$ 5,63. Risco da operação 4,66%, ou seja, seria até não mais interessante sair perdendo essa operação ou trabalhar com stop bem mais curto, visto que já chegou praticamente no objetivo inicial que era da operação. E alocando aí 11% do capital total nesta posição. Itube 4, pregão de hoje, queda de 3,7%. A ação foi lá, bateu na resistência, perdeu força, fechou, um sinal um pouco mais negativo ali nos bancos, que acende ali uma luzinha amarela, mas enfim, temos aqui ainda acima da média móvel de 13 períodos. E quando eu falo acende a luz amarela é geral, né? Porque os bancos costumam dar um sinal um pouco mais negativo aí antes e o mercado vai alinhando aí para essa direção. Mas nesse primeiro momento ainda temos Itube 4 dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, aqui brigando para ver se romper essa região. Se ficar aqui mais tempo, aqui, seja nessa semana, na próxima, ou seja, não gerar movimento muito forte para baixo, buscaria compra mais na próxima semana no rompimento dessa região aqui, ó, ou pelo G60, fundo ascendente acima dessa região, dessa faixa de preço, principalmente acima de um patamar de 24,23, 24,30, tá? Ou seja, acima desse nível aqui que foi um nível mais testado por vários pregões, inclusive pelo pregão de hoje que a máxima ficou em 24,48. Sinal ruim para quem está comprado, logicamente, né? Perdeu o mínimo do pregão anterior, sinal de saída para quem estava comprado no swing trade. Então, não vejo ainda um sinal claro de compra nesse papel. Teria que gerar realmente algo muito relevante aqui acima, ou seja, gerar um sinal de alta muito forte para abrir uma compra até pelo gráfico de 60 minutos, que não descartaria essa possibilidade ainda em cima de Itube 4. Depois disso, vamos falar aqui de Usiminas, Usim 5, que no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 1,47%, mas na minha leitura gerou algo positivo, que foi fechar o gap de alta, e o gap funcionou como suporte. O gap anterior de baixa, que era uma resistência até aqui, que fechou acima, se manteve acima da média móvel de 3 períodos, então trouxe uma expectativa de alta. Espero que isso contagie também essa CNA3 que a gente já está comprado. Para quem está de fora de Usiminas e buscando aí algum tipo de entrada, abriu caindo aqui, gerou algum pivô de alta, seria a alternativa de se buscar uma compra com stop mais curto pelo G60. Essa seria uma alternativa de entrada em cima de Usiminas aí a partir do próximo pregão. Ou mesmo uma aqui de aguardar um rompimento geral, seria superar aqui os 4,82. Na sequência, vamos falar de BTOW3. Só para mencionar em relação a Usiminas, né? Vou falar aqui em relação a Usiminas, que é a tendência nesse momento, a tendência indefinida. Tá? A tendência aqui nesse momento está indefinida no ativo, mas dando primeiros sinais de força aí por parte dos compradores. Vamos ver se mantém a partir do próximo pregão. BTOW3. Ativo que fechou o pregão de hoje com alta de 5,55%. Então, uma alta boa, papel que vai gerando movimento lateral, chegou a romper essas máximas aqui. Tem resistência muito forte aqui, isso aqui, ó, toda essa região, patamar de resistência, conseguiu fechar levemente acima dessa região. O stop fica bem grande para uma compra aqui com stop aqui embaixo, comparado ali à questão de um próximo topo em termos de resistência, relação risco-retorno desfavorável. A alternativa aqui seria buscar uma entrada através de um gráfico de 60 minutos, gerando sinalização de alta acima dessa região aqui, principalmente da região ali na faixa que vai de 61,39 a 62,35, enfim, usar esse patamar como um patamar de suporte para gerar sinalização para cima, possibilidade de compra em cima de BTOW3 com um stop mais curto e tentando pegar um movimento de subida para uma próxima resistência ali na casa dos 68,58 a 69,75. Então, ativo que está nesse momento aí
com viés de alta, com a tendênciazinha de alta sendo montada a partir do pregão de hoje. Depois disso, vamos falar de Tupi 3, que terminou o pregão extremamente bem, com alta de 9,67%, gerando um belo rompimento, um crendo de força, dentro de um movimento de subida no gráfico semanal. A alternativa, para quem já está comprado, stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje. Para quem não está comprado e busca aqui algum tipo de entrada só no recuo do preço, sem aguardar a sinalização de alta no intraday, uma das possibilidades é um retorno do preço mais próximo dos 13,93 ou 13,68. Seria a alternativa aí de entrada no papel já no preço e colocar o stop abaixo dessa mínima aqui. Outra possibilidade, gráfico 60 minutos, fez movimento de correção, fundo ascendente, foco em buscar a compra mais próximo possível da média móvel de 13 períodos. Então essas são as opções aí em cima de Tupi 3. Fazendo projeção de alta, né, desse pivô que foi montado aí no dia de hoje, pegando o pivô maior, seria que a projeção alternada já bateu no nível dessa projeção 14,76. Então, se acontecer um recuo no dia 60, melhor ainda para buscar uma compra dentro desse grande candle de alta. E a projeção clássica, que seria a projeção aqui a partir do rompimento da cabeça do pivô, 16,25, projeção de alta de 61,8% desse movimento de subida. E a próxima projeção, R$ 18,13, sendo mais otimista aí para o papel. Então são essas projeções em cima aí de Tupi 3. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.